Olá, meus amigos. Nós vamos tratar de um tema hoje de grande relevância da sociedade brasileira. E eu chamo a atenção de vocês, principalmente para aqueles que não conhecem ainda dessa temática, porque ela é muito relevante. Os brasileiros ainda não têm a cultura dos europeus, a cultura dos americanos, a cultura dos alemães, de fazerem o seu planejamento patrimonial e sucessório através de uma holding familiar. Aqui no Brasil, essa cultura está chegando agora com 100 anos de atraso. Mas é bom lembrar que o Estado brasileiro tem uma política de incentivo com imunidade tributária para você tirar os bens do seu nome, do seu CPF e levar para uma empresa. Isso porque o Estado brasileiro sabe que uma empresa pode gerar empregos, pode gerar renda, pode gerar negócio. E a morte de um dos sócios não quer dizer extinção, né, da movimentação financeira da empresa. Daí porque o Estado brasileiro não quer que você, pessoa física, tenha bens em nome do seu CPF. Eles querem que você tenha bens em nome de uma empresa, porque isso vai movimentar a máquina do Estado brasileiro e gerar riquezas. Esta é a política que o Estado brasileiro implementou. Tanto assim é que os países lá fora, europeus, inclusive França, cobram o ITCMD, Imposto de Causa-Mortes, né? Que eles chamam lá de Imposto da Morte, porque ele é tão violento, tão grosseiro, né? Que eles lá instituem um imposto de 60% para desestimular. Nos Estados Unidos, 40%. Aqui no Chile, nosso vizinho, 25%. O Brasil ainda está de 8%, mas vai subir. E já existe resolução no Senado Federal tramitando para aumentar o imposto causa-morte e doação. Então isso vai acontecer. Então acordem, façam o seu planejamento patrimonial e vida. E como nós vamos fazer a estrutura dessa holding, institucionalizando o patrimônio da família? Muito simples. Você vai criar a pessoa jurídica, vai levar seu patrimônio pelo valor da sua declaração de imposto de renda para dentro da pessoa jurídica, não vai pagar imposto nenhum, porque você tem essa imunidade tributária garantida pela Constituição Federal, e após esse patrimônio estar dentro da sua empresa, você vai fazer uma outra alteração contratual, né, disciplinando, né, a sucessão, né, em favor de seus herdeiros. E aí você vem com diversas cláusulas, que nós chamamos de cláusulas elementares e cláusulas essenciais. As cláusulas elementares são aquelas comuns do direito civil, aquelas previstas no Código Civil Brasileiro, de incomunicabilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade. São cláusulas que vão blindar as cotas da sua empresa, que vão deixar essas cotas sem risco do infortúnio da vida. Não é? Aqui nós podemos dar um exemplo de Eike Batista, né, que teve problemas, seus bens bloqueados e tal, mas aquele patrimônio que ele fez o planejamento patrimonial dele não sofreu nada, ele está bem, está tranquilo, porque antes de ter problema, ele pegou uma parte do seu patrimônio e fez o planejamento patrimonial. Então ele não está à toa, não está pobre, como muita gente pensa, né? Os grandes, os milionários, todos fazem isso, só a classe média brasileira que não faz. Nas cláusulas especiais, eu vou trazer aqui algum comentário sobre elas. Dentre elas, a call opt, ou seja, a cláusula que, se os instituidores da holding desejarem voltar de novo, não quero mais, quero voltar de novo, pode avocar, trazer essas cláusulas, essas cotas de volta que estavam na mão dos seus herdeiros por doação e continuar com o patrimônio em nome da holding sem nenhum problema, ou até extinguir a holding e voltar o patrimônio para a pessoa física, que eu acho que ninguém nunca vai fazer isso, porque não vale a pena, né? E tem outras cláusulas importantes, como cláusula dos direitos políticos, cláusula do poder decisório, de modo que, o que eu quero lhe dizer, a cláusula de perenidade na administração da empresa, de modo que eu vou lhe dizer e lhe garantir que na estrutura de uma holding, né, familiar, o seu patrimônio vai estar protegido, a sucessão vai estar garantida e você poderá fazer, mediante acordo de sócio, já a partilha ali, dizendo qual herdeiro vai ficar com que bem, todos assinam, e pós-morte dos instituidores, isso estará garantido. Um outro ponto na estrutura da holding que eu chamo bastante atenção é a questão
do casal instituidor do patrimônio da holding familiar. E como você vai fazer? No dia que morrer os dois, é que o patrimônio passa para os filhos? No dia que morrer metade já passa para os filhos? Ou como você deseja? Então, se você quiser disciplinar isso, o que eu aconselho é que só passa para o patrimônio dos filhos, na sua plenitude, depois que morrer o último. Por quê? Porque no caso dia que morre um e o outro fica vivo, a despesa é a mesma. A conta de água, a conta de energia, o cuidador, a alimentação, o supermercado, a conta é a mesma. Então não tem como deixar essa viúva ou esse viúvo mais pobre para ele se manter. Então é bom que se discipline todas essas condições, né? E estruturando a holding dessa forma, com o atestado de óbito em mão após falecimento do último, né, instituidor, é só o herdeiro ir à junta comercial, fazer a alteração e acabou. Não tem imposto para pagar, não tem conflito, não tem morosidade da justiça, não tem avaliação judicial, não tem aquela despesa do inventário que pode corroer de 20% a 40% do patrimônio e pode levar 20 anos para concluir. Esta é a realidade. Por isso, chama a atenção. O planejamento patrimonial através da holding é a solução para a família brasileira.